conversar agora ao vivo pela internet com Wlamir Brandalize, nosso convidado nesta tarde de sexta-feira. Brandalize, vamos começar falando a respeito de milho, porque chamou bastante atenção a redução, mais uma vez, em relação à estimativa de safra aqui no Brasil pela Conab, no seu 7º levantamento, trouxe para menos que 111 milhões de toneladas. Tem um corte entre um levantamento e outro de quase 2 milhões de toneladas, cortou a estimativa de exportação, agora de 32 para 31, e o nosso estoque de passagem da 23-24 vai ficando cada vez mais mirrado, Brandalize. O que isso significa para o mercado do cereal? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, eu acho que o relatório da Conab ele veio muito perto da realidade. Ela na soja, eu acho que ela está com dados um pouco fora, mas com relação a milho, ela veio com a condição aí de safra dentro do que a gente está vendo por aí mesmo. É uma safra muito menor do que apontou o USDA, né? E vamos ter aí, tudo indica que um segundo semestre muito disputado pelo milho, né? Porque a primeira safra já está indo para a reta final de colheita e ela já vai se definindo, né? 24, 25 milhões de toneladas. Agora temos a safrinha, que sofreu muito, né? Pega a safrinha do Mato Grosso do Sul, Paraná, parte do Mato Grosso, houve perdas importantes. E esses dados da Conab vieram a confirmar. O que o mercado está vendo é essa situação. E certamente vamos ter menos soja, menos milho para exportar, como apontou a Conab, né? 31 milhões de toneladas, é bem possível que fique perto, um pouco acima disso, e deixa o mercado interno bastante apertado no segundo semestre. Esse é um sinal aí que o pessoal que é consumidor de milho para o segundo semestre tem que começar a pensar em se proteger, né, Fabiano, aí, tentar comprar futuro para garantir abastecimento, porque há um espaço no mercado pressionar para cima, porque depois nós vamos ter ainda tem um outro fator ainda, um fator externo, que é a possibilidade da queda da área de plantio efetivo nos Estados Unidos, que tende a trazer pressão positiva nas cotações do segundo semestre em Chicago, né? Então, o ambiente do milho é para essa linha, para uma linha positiva, e eu acho que no caso da Conab e os dados do milho vieram muito perto do que a gente pensa também. Brandalize, nós tivemos alguns fatores aí sobre essa safra brasileira de milho, que agora, e aí eu até quero que você opine sobre este assunto, sobre a precificação brasileira de milho e de soja, que talvez, se nós tivéssemos uma atualização mais rápida dos números, mas principalmente em relação à soja, departamento norte-americano, a gente teria valores um pouco melhores naqueles momentos em que a pressão foi muito grande sobre soja e, de certo modo, ainda ocorre sobre milho. Então, eu quero que você opine sobre isso, mas eu quero saber se, além da pressão dos preços sobre o cereal, sobre o milho, sobre o fator climático também, que, de certo modo, trouxe ali uma resposta diferente por parte do produtor, se há outro elemento, tipo cultivo de outras culturas, diversificação na segunda safra, para justificar essa redução também na produção, não só na produção, mas na produtividade e também na área ocupada? Olha, esse ano foi um ano atípico, né? Porque normalmente nós vimos aí de plantio de soja e milho, safrinha crescendo, né? Nós tivemos muitos anos seguidos nessa lógica aí, né? Esse ano, em função do mercado do milho estar muito frágil aí nos últimos meses, né? Com valores bem abaixo do que o produtor praticou aí nos últimos anos, e custo de produção do milho também, custos altos, nós tivemos a entrada aí desse lugar de safrinha de culturas como feijão. Dá para ver que no Paraná tem uma área recorde histórica de feijão e ocupando o espaço do milho e safrinha. Nós temos aí em outros locais do Brasil outros cultivos, como gergelim, como pipoca, o girassol. Ou seja, tem entrado culturas diferentes aí para o produtor buscando oportunidades de negócios, né? Então, o ambiente mudou e isso vai confirmando que o milho é uma safra menor, né? Então, mas isso é pontual, né? Eu acredito que nos próximos anos o milho volta a ter o seu tamanho, o seu poder de crescer. Porque o mundo precisa de muito milho, né, Fabiano? Não é só a nossa safra, né? O mercado mundial é muito comprador de milho.
os países importadores estão crescendo em importações e o mercado global depende muito do milho americano, que ano sobe um pouco a área, ano reduz, e não tem muita área, não tem área disponível nova, né, nos Estados Unidos, e principalmente agora, nesse ano, que eles devem reduzir a área, e é possível que reduza perto de 2 milhões de hectares. Isso vai fazer muita falta aí, esse milho americano, em 2025. Então, provavelmente no próximo ano, o Brasil volta a plantar forte aí milho, mas esse ano, sim, muitas culturas entraram e são alternativas para os produtores, né? Muito bem. Falando em alternativas, você citou o gergelim no Mato Grosso, né? Nossas equipes de reportagem, inclusive, têm feito um pouco de reportagens por lá, mostrando o cultivo do gergelim, também do feijão, isso no Mato Grosso, aqui no Mato Grosso do Sul e no Paraná, principalmente, o cultivo na segunda safra. E aí, um número que chamou a atenção para nós aqui no canal do Boi, Brandalize, foi a semeadura do feijão, né? Nós tínhamos um número que estava até o sexto levantamento, e o sétimo levantamento ele ergueu bastante, em 8% a estimativa de produção, levantou também a área ocupada. É claro que a área de feijão é uma área muito, uma área total, né? Mas ele sai de pouco mais de 3 milhões e 20 mil toneladas para 3 milhões e 210 mil toneladas de estimativa de produção, o que é relevante para essa cultura. Feijão, gergelim, de fato são são as alternativas que parte dos produtores tem utilizado para diversificar a sua produção e, com isso, também os recursos que ele recebe? São culturas importantes que o produtor já consegue, já tem tecnologia, né, para produzir. E tem um fator aí, Fabiano, com relação a essas ambas culturas, aí nós temos o espaço no mercado internacional, né? O gergelim brasileiro hoje é exportado, tem espaço no mercado asiático, no mercado do mundo árabe. O feijão tem mercado importante aí, crescente na Índia, e automaticamente existe essa possibilidade de a gente continuar com essas culturas aí como alternativa, sim, e aí mais baseado em exportações, né? O Brasil ganhando força na exportação, em ambos, no caso do gergelim, do feijão, própria pipoca, né? Se a gente avaliar ela de maneira competitiva, hoje o Brasil consegue produzir pipoca de alta qualidade, com espaço potencial de exportação também. Então, o ambiente das culturas brasileiras, em função de que o milho, que vinha dando uma rentabilidade muito alta para o produtor, vinha dando boas condições financeiras, que chegou a ser negociado ao produtor a mais de R$ 100 a saca, ele agora está mais apertado, né? Então, o produtor que tem uma janela, às vezes, de plantio aí mais ajustada, e o milho precisa de um período maior, né, de janela de chuvas, de que feijão, de que gergelim, de que sorgo, de que a própria pipoca, ele busca alternativas, né? Principalmente quando acontece de você ter atraso na soja, né? Então, daí você não pode se firmar em cima de um milho que tem um custo alto desde a largada, né? Desde a semente, fertilizantes. Então, não é uma cultura que você pode arriscar. E aí você busca as alternativas em culturas que têm um ciclo mais rápido, né? Essas são opções aí que temos e certamente o Brasil tem uma vantagem grande, né? A maioria dos países do mundo não tem isso, né? Tá certo, Brandalize. Então, vamos falar agora de soja, porque soja trouxe, de certo modo, uma tendência, a confirmação de uma tendência de reconhecimento da quebra no Brasil. Aí eu falo da estatal brasileira e o Departamento de Agricultura norte-americano, ele praticamente ignora o que vem acontecendo por aqui. E hoje nós temos uma estimativa da Conab que é quase 10 milhões de toneladas abaixo do Departamento de Agricultura norte-americano, mas o USDA tem toda essa força, essa influência sobre os operadores internacionais. Como é que fica o mercado num cenário como esse? O USDA fala que são 155 milhões e a Conab fala que é um pouco menos que 146 milhões de toneladas. Como é que o operador fica nessa situação, Brandalize? Na realidade, o operador ele normalmente segue o USDA, né? Porque o USDA, quer queira ou não, sendo um órgão bem conservador, esse ano está um pouco mais, né? Certamente ele teria que estar reduzindo essa safra brasileira, mas como nós temos estimativas aqui dentro do Brasil também de empresas privadas de consultoria que estão mostrando que a safra brasileira talvez seja acima de 153, 154 milhões de toneladas,
Então o USDA está mais conservador e acabou segurando de novo o número, né, sem mudança. Então isso pesou no mercado. Só que o relatório em si, se a gente olhar friamente, hoje o relatório que foi ontem, né, já ficou no retrovisor. Hoje o mercado está olhando outra coisa, né? Hoje o mercado está olhando a crise do Irã com Israel, a pressão disparada de petróleo já mudou, porque o relatório em si de ontem, Fabiano, que trouxe os 155 milhões de toneladas, o mercado sabe que a safra brasileira provavelmente vai ficar mais perto de 150. Mas como o USDA ele é um conservador que segue sempre um rumo mais lento de redução, de aumento de safra, então ele deu a pouca atenção. Ontem o mercado foi negativo e hoje ele já esqueceu isso. E a tendência real da safra, eu acho que não é nem ser o USDA e nem ser a Conab, efetivamente, porque o USDA está muito otimista com a produção. A Conab, eu vejo que a safra da Conab em área ela está abaixo do que a gente está avaliando aí nos estados, a nível de Brasil, porque a Conab fala em pouco mais de 45 milhões de hectares, e o que a gente tem levantado a campo é mais de 46 milhões de hectares, e tem estimativa de 46,5, 46,700 mil hectares, que eu acho que a safra real é mais de 46 milhões de hectares. Temos estados importantes que cresceram muito aí, como Rondônia, Pará, o Maranhão, própria Bahia, estados do Norte e Nordeste avançaram bastante. E isso aparentemente não está aparecendo muito nos dados da própria Conab, né? Então, questão não é a questão da produtividade, que a safra foi afetada pelo clima, mas o problema maior talvez esteja na área, né? Se você atualizar a área para mais de 46 milhões de hectares, vai dar uma safra aí de 148 a 150 milhões de toneladas, que eu acho que seria um número um pouco mais justo aí do momento, e é o que provavelmente o mercado internacional está trabalhando, né? O USDA traz um número de 155, mas o mercado não. Está otimista. A Conab está em 146, não, esse está fora da realidade. E o mercado fica no meio do caminho, né? Então, e o meio do caminho, nesse momento, é uma soja de 11 dólares e meio a 12 dólares em Chicago, que é essa janela. Acaba atrapalhando, que nem você citou, atrapalhando uma evolução de cotação. Porque se todo mundo tivesse pensando em 148, 150 milhões, o mundo teria menos soja, o Brasil teria menos soja para exportar, nos dados do próprio USDA, e aí o mercado poderia estar trabalhando entre 11,70, 11,80 e 12,30 aí. Seria mais ou menos quase $1 a mais para o produtor por saca. Então, isso poderia ter, se todo mundo tivesse com um número mais justo, mais próximo da realidade, né?